Olá, professor Tata Fortuna, trazendo mais uma videoaula aqui no canal Matemática do Tata. E a primeira coisa que eu vou fazer, como todo criador de conteúdo aqui no YouTube, é dar uma liquidão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Outra coisa, assiste a aula toda. E quanto mais tempo você assistir no meu canal, mais próximo dos meus objetivos maiores por aqui eu vou chegar. Tá certo? E claro, você vai crescer, vai aprender, beleza? Ah, não esquece de curtir também, que divulga para mais pessoas aqui no YouTube. Pessoal, o que é que são números irracionais, né? Números irracionais é todo número decimal que não pode ser escrito na forma fracionária, em que numerador e denominador são números inteiros. Ou seja, deixa eu logo dar as duas principais características, viu? Cuidado. Do que é um número irracional. Um número irracional é um número decimal com infinitas casas decimais. O que é isso, professor? À direita da vírgula tem infinitos algarismos, certo? Não tem fim. E qual a outra característica? Infinitos algarismos e não periódicos, certo? Ou seja, não vai existir um período. O que é um período, professor? Já sei que, pelo conceito inicial, números irracionais, eu não vou colocar nem essa seta aqui, não. Eu vou colocar o sinal de diferente. É diferente de A sobre B, certo? Onde A e B são números inteiros. Então, 1 sobre 2 não é irracional. Se você dividir 1 por 2, 0,5. Olha aí, não tem infinitas casas decimais. Não tem infinitas casas decimais, vamos só observar isso. Professor, mas se eu dividir 1 por 3, vai dar 0,333 passará derradeiro. Quem que lembra dessa brincadeira aí? Até o infinito. Opa, professor, tem infinitas casas decimais. Sim, mas nesse caso aqui tem um período, que é o 3. O número 3 está sendo o período desse número racional, né? Só lembrando, números irracionais são números não racionais. Já que eles não são irracionais, é porque são racionais. Racional tem infinitas casas decimais, mas tem um período 3. Beleza? E um sétimo, ele é racional, não já teve o conceito inicial? Não pode ser escrito na forma de fração, onde numerador e denominador são números inteiros. Professor, se eu dividir 1 por 7, vai dar 0,14285,7. Ixi, professor! Aí vai dar 14285,7 até o infinito. E aí, professor, cadê o período? Existe esse período sim, vai ser sempre 14285,7. Olha aí, deixa eu separar aqui. 14285,7. 14285,7 até o infinito. Mas existe um período, tá certo? Então, não são números irracionais. O que é um número irracional, por exemplo? Vamos dar um exemplo aqui, 1,457,109. Aí eu vou colocar aqui um 8, coloco um 4, aí eu vou colocar um 7, cuidado para não colocar o 5 e o 7, 4, 7, deixa eu botar agora um 0 de novo, enfim, até o infinito. Não existe um período após a vírgula, certo? Então, aqui sim é um número irracional, beleza? Deixa eu fazer aqui um breve histórico, aliás, um breve resumo do que são os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que nós estudamos é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. O segundo conjunto de números que nós estudamos é o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 0 e os números positivos. E para a esquerda, os números negativos, beleza? Então, aprenda o seguinte, todo número natural também é um número inteiro? Certo? Todo número natural também é inteiro. Só não pode ao contrário, né?
Todo número inteiro é natural? Não, porque os números negativos não são naturais. Então, todo número natural também é um número inteiro. Depois nós estudamos o conjunto dos números racionais. Já entra aqui, além dos naturais, dos inteiros, vamos dizer só dos inteiros, entram as frações, beleza? Entram os números decimais finitos e infinitos também, mas que tem uma dízima periódica, beleza? E agora o conjunto dos números racionais. Bora lá! Todo número natural também é inteiro, todo número inteiro também é racional, beleza? E todo racional é irracional? Não. O conjunto dos números racionais fica aqui fora, ó, certo? Então, todo número racional é irracional? Não, nem o contrário, nem todo número irracional é racional. E qual é o conjunto que engloba todos esses quatro, que os irracionais também ficam dentro? É o conjunto dos números reais, beleza? Representado pela letra R. Então, o número 2 inteiro, positivo, ele é real? É sim. Ele é inteiro, ele é racional, ele é real. Beleza? Mas não é irracional. Agora, todos eles, naturais, inteiros, racionais e irracionais, são reais. Beleza? Show de bola. Vamos agora... Opa, rapaz, eu quase que não deixei espaço aqui. Professor, de onde é que nasce principalmente os números irracionais? Pessoal, todo número dentro de um radical que não tem raiz exata vai ser um número irracional, beleza? Eu não consigo determinar, claro, mas consigo ter uma aproximação. Por exemplo, 9 é racional ou irracional? 9 é racional. Por quê, professor? Porque tem uma raiz exata, tem um número que multiplicado por ele mesmo dá 9. 3 vezes 3 é 9. Professor, a raiz cúbica de 8 é irracional ou racional? É racional, não é irracional. Porque existe um número que multiplicado 3 vezes dá 8, que é o 2. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Professor, a raiz quadrada de 10 é irracional? Exato! Não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê 10. Dê 10. Lembra desse carro aí? Olha aí, a raiz quadrada de 10 não existe exata. Beleza, então a raiz quadrada de 10 vai ser 3,2 infinitas casas decimais. Infinitas casas decimais em desordem. Ou seja, eu posso dizer que a raiz quadrada de 10 está entre... Qual é o número inteiro aqui que veio? 3. Então está entre 3 e o próximo inteiro. Está entre 3 e 4. Beleza? Para quando fizer essa pergunta, entre quais números inteiros está a raiz daquele número que não tem raiz exata? Existe a raiz quadrada exata de 50, professor? Não. Portanto, a raiz quadrada de 50 não é o número 50 que é irracional, não, viu, pessoal? É a raiz quadrada dele, 50, que é irracional. A raiz quadrada de 50, pessoal, olha, antes do 50 tem um 49, que é quadrado perfeito. A raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 50 vai ser 7, infinitas casas não periódicas. Eu posso dizer que a raiz quadrada de 50 está entre quem, ó? Quem foi aqui? 7 e 8. Está entre 7 e 8. Professor, a raiz cúbica de 25 existe? Não. É um número irracional a raiz cúbica de 25. Qual é que vai ser a raiz cúbica de 25 mesmo, hein? Ora, deixa eu ver. 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Olha, passa do 25. Não é o 3, não. É 2, infinitas casas decimais. Beleza? Então eu posso dizer que a raiz cúbica de 25 está entre 2 e 3. Show de bola. E aqui essa letra grega nós chamamos ela de π, que é a razão entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Beleza? Tá aqui, ó, uma circunferência que não está bem desenhada. Beleza? Você mede esse tamanho aqui, ó, que é o comprimento da circunferência, e divide pelo diâmetro. O que é o diâmetro? É uma reta que vem de uma borda até o outro lado, passando bem pelo centro, beleza? Π é 3,1415926 infinitas casas decimais. E eu me despeço agora com essa aula. Espero que você tenha entendido o conceito de números irracionais.
Podia ser mais breve? Podia, mas eu fiz questão de deixar bastante claro. Beleza? Número irracional é um número com infinitas casas decimais e que não tem um período. Da onde é que nasce principalmente os números irracionais? Os números irracionais são o resultado dos números que não têm uma raiz exata. Show? Aqui é o professor Tata Fortuna. Tchau, fica ligado.